voltando aqui. Para que serve então essa válvula atrioventricular, tia Dani? Ela serve, pessoal, para orientar a circulação do sangue dos átrios para os ventrículos. Então, ela é que diz que o sangue ele vai passar do átrio, né, direito para o ventrículo direito, o sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, essa válvula serve para o quê? Para orientar, tá? A passagem o quê? De sangue, a circulação sanguínea. O livro de vocês diz assim, ó, o sangue venoso. Lembra que nós estudamos na aula passada sobre sangue venoso e sangue arterial? Inclusive, o livro de vocês ainda mostra um esquemazinho de azul e vermelho, mostrando que o azul é o quê? Sangue venoso. O que é sangue venoso? Sangue venenoso. O que é sangue venenoso? Sangue rico em gás carbônico, que é altamente tóxico, né? Então, vamos lá. O sangue venoso, que é rico em gás carbônico, representado em azul em qualquer imagem que você olhar, inclusive no livro de vocês mostra a imagem em azul, tá vendo? O que está em azul aqui é por onde passa o quê? O sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. O sangue venoso ele entra no coração pelo átrio direito, então o sangue rico em gás carbônico ele entra no coração pelo átrio direito e sai pelo ventrículo direito. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a combinação átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo? Então, o sangue venoso ele entra pelo átrio direito e sai pelo ventrículo direito, porque os dois eles andam o quê? Em compasso. Tá? Enquanto que o sangue arterial, que é o sangue rico em quê? Em oxigênio, ele entra pelo quê? Pelo átrio direito e sai o quê? Entra pelo átrio esquerdo e sai pelo ventrículo esquerdo. Então, por esse motivo, o sangue venoso com o arterial, eles não encontram. Por quê? Porque o sangue venoso entra pelo átrio direito e sai pelo ventrículo direito. O sangue arterial, que é o rico em oxigênio, entra pelo átrio esquerdo e sai pelo ventrículo esquerdo. Então, eles não o quê? Não se encontram. Graças a Deus, né? Além do coração ser formado por duas câmaras, né, que é átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o septo, que é a parede muscular, e a válvula, né, chamada de válvula atrioventricular, que é a válvula que faz o quê? Faz a orientação da circulação sanguínea. O coração também é formado por uma estrutura chamada de miocárdio. O que é miocárdio, tia Dani? É um músculo que faz contração involuntária. Então, se o nosso coração tem batimento cardíaco, é através desse músculo chamado de miocárdio, que faz o quê? Responsável pelos batimentos cardíacos, certo? Então, estruturas do coração, miocárdio, que é responsável pelo quê? Pelo batimento cardíaco. Átrio direito e átrio esquerdo, né? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Onde fica o átrio? Parte superior, parte de cima do coração. Onde fica o ventrículo? Parte inferior, parte de baixo do coração. Entre o átrio e o ventrículo nós temos o que? O septo, que é uma parede muscular, né, que separa eles. E além disso nós temos o que? Uma válvula chamada de válvula atrioventricular, que serve para o que? Orientar a circulação sanguínea. Então, o sangue rico em gás carbônico, ele entra pelo átrio direito, que é a câmara superior, e sai pelo ventrículo direito. E o sangue rico em gás oxigênio, que é chamado de arterial, ele entra pelo ventrículo esquerdo e sai. Ele entra pelo átrio esquerdo e sai pelo ventrículo esquerdo, tá? Além disso, o livro de vocês fala sobre ciclo cardíaco. Vamos lá para ciclo cardíaco.
Lembra que eu falei para vocês que existem diversos órgãos nossos que eles fazem contração involuntária? O que é contração involuntária? Não depende de nós para que aquilo ali realize. E um deles é o coração. Então, o coração ele contrai e relaxa involuntariamente, tá? E isso é chamado de ciclo cardíaco, esse processo de quando ele está batendo, quando ele bate, ele está contraindo e relaxando, tá? Isso é chamado de ciclo cardíaco. E quando ele contrai, tem um nome, é chamado de sístole. E quando ele relaxa também tem um outro nome, que é chamado o quê? De diástole. Tá? Então, as contrações e relaxamentos que o coração faz, contração, sístole, relaxamento, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ele fica o tempo todo, sístole, diástole. Isso é chamado o quê? De ciclo cardíaco. Eles andam, né? Esses relaxamento e contração, eles andam em quê? Em sincronia. O livro de vocês até diz assim, ó, existe uma sincronia nesses movimentos. Quando os átrios, que é a câmara o quê? Superior, né? Lá do coração, estão em sístole. O que é sístole? Em contração, os ventrículos, que são as câmaras, as partes de baixo, né? Do coração, elas estão o quê? Em diástole. Quando a parte de baixo, ela está em sístole, né? O ventrículo ele pode às vezes estar em sístole. A parte de cima, que é o átrio, eles vão estar o quê? Em diástole. O que é sístole? Contração. O que é diástole? Relaxamento. Então, pode acontecer da parte superior, que são os átrios, estar em um certo momento em contração, que é o sístole, mas em um certo momento ele pode estar em relaxamento, que é o quê? Diástole. Então, tanto a sístole quanto a diástole, que é a contração e o relaxamento do ventrículo e do átrio, eles andam o quê? Em sincronia. Quando um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo. Nunca vai bater de tipo assim, o átrio está relaxando e o ventrículo também está relaxando. Não, isso não vai acontecer. Se o átrio estiver relaxando, o ventrículo vai estar o quê? Contraindo. Se o ventrículo estiver relaxando, o átrio vai estar o quê? Contraindo. Então, eles andam o quê? Em sincronia. O livro de vocês, na página 75, diz assim, ó. O sangue transportado pelas veias chega ao coração pelos átrios. Então, o sangue que chega pelo nosso coração, ele chega através dos átrios, que é o quê? A nossa parte superior, as duas câmaras superiores. Então, elas vêm da veia e chegam até o coração pela estrutura chamada de átrio, tá? Que se contraem e lançam o sangue para os ventrículos. Então, o que aconteceu? O ventrículo ele fica na parte de baixo. Então, para o sangue chegar na parte de baixo, vindo da veia, o que acontece? O sangue vem até os átrios, que é a parte superior do coração, e há o que? A contração, que é o movimento chamado de sístole. E com isso, esse sangue desce para onde? Para a parte inferior, que são os ventrículos. Alcança os ventrículos dessa forma. Depois que o sangue alcançou o ventrículo, né, vindo lá da veia, passando pelo átrio, os ventrículos se contraem. Esse processo de contração também é chamado de sístole, né? Impulsionando o sangue para fora do coração pelas artérias. Então, o sangue ele vem da veia, passa pelo átrio, o átrio contrai, joga esse sangue até o ventrículo, isso ele passou pelo coração. Depois que ele passou pelo coração, o que acontece? Há a contração lá no ventrículo, jogando esse sangue para onde? Para fora do coração, retornando ele para onde? Para as artérias. Então, o que acontece? Ele entra como oxigênio, né? Pelo ventrículo esquerdo, pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A contração, ele é jogado para fora e jogado para fora ele passa para onde?
pro átrio direito e ventrículo direito, que é onde sai o quê? O gás carbônico, tá, pessoal? Aí o livro de vocês ainda diz assim, as válvulas, né, que é aquela válvula que faz o quê? Que faz a orientação da circulação, impede que o sangue saia dos ventrículos de volta para os átrios. Então, a válvula serve para isso, para poder o quê? Orientar. O sangue que saiu de um ventrículo, ele não volta para aquele mesmo ventrículo, ele vai para outro átrio e sai em outro ventrículo para que não haja o quê? Choque de sangue venoso com sangue arterial. O livro de vocês diz assim, a frequência cardíaca ou ritmo cardíaco de uma pessoa adulta em repouso é cerca de 60 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Então, esse processo de sístole, que é contração, diástole, que é relaxamento, entrar sangue, sair sangue, acontece de 60 a 80 batimentos a cada minuto para uma pessoa adulta em repouso.